A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 6, versos 59 ao de número 69. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 59 ao 69. Pela graça e misericórdia de Deus, esse mês, a IAP Tatuapé, ela está trabalhando aos domingos os 5 solas da Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar, Estamos nos aproximando aí do dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, Para nós é um marco histórico, em termos de cristianismo ocidental, principalmente. E nós, desde já, estamos falando sobre os 5 solas, famosos solas da Reforma Protestante, O versículo 59 diz assim, em nome de Jesus. Ele diz assim: E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Queria, pois, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não estão crendo. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não cria e quem era os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, ou o abandonaram, e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12, aqueles que ele escolheu especialmente para ser os seus apóstolos: quereis vós também retirai-vos, ou me abandonar, ou largar o caminho? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pode sentar, irmão, irmã. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, Passamos aí alguns dias em algumas viagens missionárias, fomos até Caruaru, em Pernambuco, lá no Agreste pernambucano, depois fomos na cidade de Vicência, que é chamada Zona da Mata, em Pernambuco, e enfim, andamos bastante, Passamos em Sergipe, e no último final de semana agora, nós estivemos na cidade de Guaíra, lá no norte do Paraná, fazendo um seminário sobre a Igreja da Palavra e do Poder. E estamos passando por aqui, como chuva no sertão, para vocês não esquecer da gente, tá bom? A gente passa, viu? Demora, mas a gente passa por aqui para vocês lembrar da gente e a gente não esquecer de vocês, Graças a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com o pastor Zezinho, pastor Gustavo, enfim, com todos os irmãos e irmãs aqui desta amada igreja. Muito bem, nós vamos falar então do terceiro sola, Dos 5 solas, seguindo a ordem, pelo menos do livro que eu li, ou dos livros que eu pesquisei. O primeiro é o sola fé, somente a fé. Depois vem o somente a graça. E hoje, somente Cristo, entre os 5 solas da Reforma Protestante. Não sei se é essa a ordem que vocês estão seguindo aqui, mas a ordem dos tratores não vai alterar o viaduto, tá? O que importa é nós falarmos dos 5 solas, Quando a gente estuda a Reforma Protestante e pesquisa sobre ela,
muitos cristãos, eles pensam que esses 5 solas foram criados assim. Calvino se reuniu com Lutero. Lutero chamou os outros reformadores, o Wycliffe e os outros, eles se reuniram, né, como na comissão de doutrina da Igreja da Promessa, bateram um papo ali 2 dias e criaram as 5 solas. Não foi assim. Os 5 solas das Escrituras, eles surgiram com o decorrer do desenvolvimento da Reforma Protestante. Esses 5 pontos foram escolhidos pelos protestantes depois que o protestantismo rompeu definitivamente com o catolicismo, porque até Lutero fazer a reforma, só existia uma igreja aqui no Ocidente que dominava, predominava, mandava prender, mandava soltar, mandava matar, dava salvo-conduta, era a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela tinha esse poder todo porque a Igreja Católica ela não é só uma igreja, ela é uma igreja e um Estado. Tá? Ela é considerado um país, né? E a sede do Estado do Vaticano está em Roma. E a Igreja Católica ela tem esses 2 lados. O lado político, né? Ela é um Estado, e ela tem a sua vertente eclesiástica, que é ser igreja. Naquela época, a igreja ela tinha tanto poder que ela colocava reis e tirava reis. Para os irmãos terem uma ideia. Ela mandava e desmandava, né? A igreja, ela predominou no Ocidente por mais de 1000 anos. Foi, assim, o império mais longo na história do Ocidente. Até então tinha sido o Império Romano, que durou 476 anos. Depois que o Império Romano ruiu, caiu, desapareceu, dos escombros dele saiu a igreja. E a igreja passou a dominar o Ocidente. E dentro desse período que a igreja passou a dominar o Ocidente, ela fechou a Bíblia para o povo. O povo não tinha acesso às Escrituras. Os cristãos não tinham acesso à leitura da Bíblia. Inclusive, nessa época, antes da Reforma, alguns líderes da igreja diziam que as Escrituras não deviam ser dadas ao povo, porque o povo não tinha cultura e nem conhecimento para entendê-la. E a Bíblia foi proibida, em muitos momentos, de ser lida pelo povo. Ela era só lida pela liderança da igreja. E aí, Martinho Lutero, que era um monge da ordem de Agostinho, né, agostiniano, ele foi estudar teologia, e um certo dia ele estava no seminário e convidaram ele para expor a carta aos romanos. E ele, estudando a carta aos romanos, ele descobriu que o evangelho era mais simples do que se pensava, se pregava e se ensinava. E aí ele tentou reformar a igreja. Mas a igreja, não só ele, como outros homens, mas a igreja não aceitou e preferiu expulsá-lo, excomungá-lo e tirá-lo fora da igreja. E aí surge, lá em 1517, surge a Reforma Protestante. E desse movimento da Reforma Protestante, vem então os 5 solas. E hoje nós vamos falar, então, na ordem que eu li, na ordem que eu pesquisei, somente Cristo, ou solo Cristo, somente Cristo. Veja, o terceiro pilar da fé evangélica é só Jesus. Só Jesus. Por que essa expressão somente Jesus, somente a fé, somente a graça, somente Deus? Porque essas 5 expressões ficaram bem alicerçadas na história da Reforma. Por incrível que pareça, aqui no Brasil, as editoras ainda não se ligaram para lançar bons livros que existem na língua inglesa e espanhola sobre esses 5 solas,
O último livro que eu li foi um lançamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Casa Publicadora Brasileira. É o último livro que eu li semana passada, terminei de ler esse livro, né? E achei assim interessante os adventistas do sétimo dia ter lançado o livro que lançaram, né? Eu acho que eles não leram direitinho, mas graças a Deus lançaram, né? E eu já comprei o meu e eu sei que vai sumir do mercado, porque tem muita coisa boa ali e excelente, né? Então, na ordem que eu li, aparece só a fé, só a graça e só Cristo. Então, os 5 pilares, os 5 solas. Veja, o que causou o surgimento dos 5 solas? Na realidade, o que provocou o rompimento de Lutero e os reformadores, Calvino, os pré-reformadores, João Hus e outros ícones, né, como diz aí os mais letrados da igreja, foi a crise das indulgências, que fez com que Lutero percebesse que homem algum, nem o Papa, nem os santos, nem os padres, poderiam intermediar a nossa relação com Deus. Quando os reformadores viram a venda indiscriminada de indulgência sendo vendida para construir a Basílica de São Pedro, aquilo causou revolta a alguns líderes da igreja que liam as Escrituras, tinham acesso às Escrituras. Não é? Houve um monge chamado Tessel, ele saía em nome da igreja pelos vilarejos de cidade, vendendo indulgência, né? E interessante que ele chegava, montava um palco no vilarejo, subia lá naquele palco, e ele pregava sobre as indulgências. E ele dizia o seguinte, assim, ó, uma das frases dele que ficou célebre e famosa, ele dizia assim, ó, assim que você comprar uma indulgência, e a sua moeda for lançada no baú, e ela fazer o barulho no fundo do baú, batendo, a alma do seu parente querido entrará no reino dos céus. Então, era coisas assim que era pregada naquela época. Nem todo mundo concordava, mas era imposto às pessoas. E isso trouxe indignação a Lutero e a alguns teólogos que começaram a estudar as Escrituras e perceberam que nem indulgência, nem papa, nem pastor, nem padre, nem anjo, nem santo, a eles foram dados o poder de ser o mediador entre nós e Deus. Esse poder, essa graça, foi dada só a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu anotei uma citação de Lutero, que ele disse assim, Lutero disse que as indulgências não removiam a culpa, porque era pregado que se alguém comprasse uma indulgência, poderia tirar um parente do purgatório, poderia livrar uma alma do inferno e poderia introduzir pessoas ao céu, né? Agora, interessante, se o céu era conquistado por obras ou por indulgência, então o céu ia ser povoado mais de rico do que pobre, porque naquela época os pobres não tinham nem, né, o básico para comer. A Europa, ela era um continente, né, muito pobre, as pessoas não tinham acesso à educação, à saúde pública, né? As pessoas passavam fome, padeciam de fome, e a igreja, infelizmente, entrou nessa para vender indulgência. Então, Lutero disse assim, Lutero disse que as indulgências não removiam a culpa e que o Papa poderia redimir somente as personalidades que ele próprio tinha imposto sobre a terra e que ele não tinha nenhuma jurisprudência, né, poder, autoridade sobre o purgatório. Ele negou que os santos tivessem crédito excelente acumulado para também salvar as pessoas. Eles só tinham para si mesmo. Ele sustentou que as indulgências produziam um falso senso de segurança e assim eram definitivamente prejudiciais à fé das pessoas. Por quê? Porque Tessel,
uma certa feita, ele chegou num povoado da Alemanha, e ele pregou o seguinte, que as pessoas poderiam pecar à vontade, desde que comprasse o perdão antecipadamente. Olha como a fé cristã estava se banalizando com a venda das indulgências. Por exemplo, se o cara queria adulterar, ele comprava uma indulgência de perdão de adultério, adulterava e não ia acontecer nada com ele, porque ele já comprou o perdão dele antecipado. Imagina se a moda pega e está valendo até hoje, como o cristianismo não estaria. Então, os reformadores, vendo tudo isso, eles chegaram, à conclusão de que somente Cristo tem o poder e o atributo de nos levar a Deus. E como eles chegaram a essa conclusão? Eu poderia citar vários textos aqui, mas eu vou trabalhar apenas 4 textos, que são os textos básicos. Primeiro, Atos 4, verso 12. Pegue sua Bíblia aí. Quando os reformadores começaram a estudar as Escrituras, e eles foram ver o papel que Deus atribuiu a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no plano da salvação, eles chegaram à conclusão de que somente Cristo, por isso a expressão, só Cristo. E eles descobriram, em primeiro lugar, só Cristo tem o poder dado por Deus para salvar o homem. Essa atribuição, esse tributo, esta graça, este poder foi dado apenas a nosso Senhor Jesus Cristo. Anjos não podem salvar, homens não podem salvar, boas obras não podem salvar, penitências não podem salvar, indulgências não podem salvar. Olha o que Pedro fala em Atos 4, verso 12. Ele diz assim: a salvação só pode ser concedida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. E ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Tem uma tradução que diz assim: e a nenhum outro nome foi dado o poder de salvar o ser humano, a não ser por meio de Jesus Cristo. Então Deus estabeleceu na sua soberania, pela sua graça, que Jesus seria o único e suficiente Salvador da humanidade. E só Ele teria o poder de salvar. Por isso que Pedro diz, que nenhum outro tem esse poder e esta graça. Então, só Jesus é que pode salvar o ser humano. Um outro texto está em João 14, que é um texto bem conhecido, verso 6, que também vai mostrar que Jesus tem outra atribuição dada por Deus, que não foi dada a nenhuma outra criatura no céu, na terra e no mar. E qual é? Só Ele tem o poder de nos levar à presença de Deus. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum outro mediador, nenhum santo, nenhum outro pode nos levar a Deus ou nos conduzir a Deus, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus mesmo diz aqui, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Em outra parte desse mesmo evangelho, ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém quiser chegar até Deus, eu não sou só o caminho, eu sou o caminho e sou também a porta de acesso que leva o homem a Deus. Quando Jesus falou isso, um dos discípulos disseram assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ou seja, ele estava ali representando Deus e sendo o acesso que liga o homem a Deus. Deus estabeleceu que Jesus seria o caminho,
seria a verdade e seria a vida, e que ninguém poderia se achegar ao Pai a não ser por Jesus. Então, se ninguém pode chegar a Deus a não ser por Jesus, então nenhuma outra criatura tem o poder de intermediar, de ser mediador entre nós e Deus. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum anjo, nenhum santo. Essa atribuição é dada só a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele pode nos conduzir a Deus. Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Ele é a porta para entrarmos, pastarmos e encontrarmos o Pai do outro lado. É Ele que nos liga a Deus pela sua vida, pela sua graça. Por isso a expressão só Jesus. Vamos ver outra coisa. 1 Timóteo 2, verso 5 e 6. Também aparece ali outra coisa importante. Paulo diz assim, só Ele, Jesus, pode mediar a nossa comunhão com o Pai. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Olha o que ele diz aí, no versículo 5 e 6 de 1 Timóteo, capítulo 2. Ele diz assim: pois há um só Deus. Então, Paulo está dando uma máxima aqui, para Timóteo, para a igreja. Pois há um só Deus. Aí ele diz assim: e um mediador entre Deus e os homens. A igreja da época de Lutero pregava que os santos mediavam a comunhão do homem com Deus. Pregava que a Virgem Maria mediava a comunhão entre os homens e Deus. Pregava que o padre tinha poder de mediar a comunhão do homem com Deus, E hoje algumas igrejas evangélicas, indiretamente, também entram nessa ideia. Quando coloca o pastorado como se fosse verdadeiros mediadores entre Deus e os homens. Tem igrejas que exageram na dose. O pastor é como se fosse um semideus na igreja. Não, o pastor, ele não é um mediador, ele é um condutor, ele é um apacentador do rebanho de Deus. Mediador só nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Sua tradução diz assim: Jesus Cristo, o homem. Veja, ele não diz Jesus Cristo, um homem. Ele diz o homem, no singular. Por quê? Porque Jesus, olhe para cá, Jesus é o único ser no universo que ele reúne na pessoa dele a natureza divina e humana. Na própria natureza dele está a união entre Deus e os homens. A própria pessoa dele mostra que ele é o verdadeiro mediador. Por isso que ele é chamado de Jesus Cristo, o homem. Por quê? Porque ele é o único homem no universo santo, perfeito, imaculado, justo, verdadeiro e salvador da humanidade. Não existe nenhum outro homem igual a Jesus. Nós que somos homens e estamos aqui, nós somos a imagem e semelhança de Adão. As mulheres que estão aqui são a imagem e semelhança de Dona Eva. Mas Jesus é o homem sem igual. Jesus é o segundo Adão. O segundo Adão é mais perfeito do que o primeiro. O primeiro Adão pecou e pereceu. O segundo Adão não pecou e vive para todo sempre. E reina para todo sempre. Por isso que ele é chamado de Jesus Cristo, o homem. E a Bíblia demonstra que no novo céu e na nova terra, nós não teremos mais a imagem e semelhança de Adão, mas seremos a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo ser que existir na eternidade, ser humano, terá a imagem e semelhança de Jesus. Ele é o primeiro de uma raça inteira
de um grupo inteiro. Por isso que ele é chamado de Jesus Cristo, ou homem. Ele é o mediador entre nós e Deus. E por que ele é o único mediador entre nós e Deus? Paulo fala, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus se tornou o único mediador entre nós e Deus, porque ele se entregou, ele deu a vida dele por nós. Ele nos resgatou na cruz do Calvário. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, versos 18 e 19, ele diz assim, olha, vocês não foram comprados da vossa vã maneira de viver, com ouro, com prata, ou qualquer outro metal precioso, mas vocês foram comprados, lavados, redimidos, purificados e salvos pelo sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, bendito seja o nome de Deus. Então Jesus, ele nos resgatou com a sua vida, ele nos comprou com a sua vida. E por isso ele é o único mediador entre nós e Deus. É ele que media, né? É ele que se colocou entre nós e Deus. Ele é a porta, ele é o caminho e ele é também a ponte. Não tem como chegar a Deus a não ser por ele. O homem e Deus, antes de Jesus, estavam separados por um abismo. Já ouviram falar do Grand Canyon, lá nos Estados Unidos? Né? O Grand Canyon é fichinha para o abismo que havia entre Deus e o homem. O abismo que havia entre Deus e o homem, só para dar uma ilustração assim, é a diferença entre o céu e a terra. É só uma ilustraçãozinha para ver se vocês entendem. Então, era um abismo intransponível. Mas quando Jesus veio, morreu por nós, nos comprou com seu sangue, ele se tornou a ponte. Ele é a verdadeira religião. Ele é o verdadeiro mediador. Ele é o verdadeiro caminho e a verdadeira porta. Agora nós temos acesso a Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele é o mediador. E aí os reformadores, lendo esses textos, eles chegaram à conclusão de que realmente somente Jesus é que tem o poder de salvar, tem o poder de nos levar a Deus, ele é o único mediador. E lá em Hebreus, por favor, pegue sua Bíblia, né? Hebreus, capítulo 4, verso 14 a 16, diz que ele é o nosso sumo sacerdote que nos leva ao trono da graça. Só por meio dele é que nós podemos chegar ao trono da graça. O escritor de Hebreus aqui, ele, né, com a sua pena, ele narrou aqui, ele escreveu um texto maravilhoso. Ele diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Amém, igreja? Nós temos um sacerdote que se compadece de nós. Nós temos um sacerdote que chorou por nós, sofreu por nós, padeceu por nós, sentiu a nossa dor, provou, né, o nosso flagelo. Nós temos um sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Mas sim, alguém que, como nós, passou todo tipo de provação, porém sem pecar. Amém? Jesus foi tentado em tudo. Olhe para cá que eu vou lhe ensinar outra coisa. Nós não fomos tentados em tudo e Deus não deixa a gente ser tentado em tudo. Porque se Deus liberar o passe para o capeta, não sobra nem o pó da gente. Mas Deus permite a tentação com medida. E com a tentação, né, pastor Zé, ele providencia uma válvula de escape. Para José, a válvula de escape foi correr da mulher de Potifar. Quando a mulher agarrou o menino disse: opa,
né? Correu até deixou a capa. Foi embora. Então Deus, ele providencia a válvula de escape. Agora Jesus não. Jesus foi tentado em tudo. Ele foi provado em tudo. E a provação de Jesus foi tão anormal que eu vou usar um ditado que dizem lá na minha terra. Na minha terra dizem assim: quando o diabo não quer ir tentar alguém, ele manda um secretário. No caso de Jesus, ele não mandou secretário. Ele foi pessoalmente. E isso está lá em Mateus capítulo 4. Jesus foi tentado com as mesmas tentações de Adão. Se você ler Mateus capítulo 4, ou ler um livro da CPAD, que eu recomendo a qualquer cristão ler esse livro chamado Fé sobre Fogo, leia esse livro, é o melhor livro sobre a tentação de Jesus que eu já li. E olha que eu já li uns livros bons, mas esse é fora de série. Fé sobre Fogo. O autor diz que as mesmas tentação que Adão e Eva passaram e foram provados e caíram, Jesus passou pelas mesmas tentações, porém não cedeu, porém não caiu, porém não pecou, e ao contrário, Adão e Eva abraçaram o diabo, Jesus repeliu o diabo pelo poder da sua glória e da sua santidade. Porque a Bíblia diz, tendo o diabo o provado, arredou, foi embora. E a última tentação foi qual? Foi no nível da santidade, né? Da identidade dele, da deidade dele, da divindade dele. Né? O diabo disse assim, olha, eu te dou todos os reinos da terra. Tudo que eu tenho, tudo que tem aí é meu, foi me dado. Eu te dou todos esses reinos se tu apenas te prostrares e me adorares. Não foi essa a tentação? Foi a última das 3 que aparece lá. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, está escrito, Satanás, só ao Senhor teu Deus, o que, irmãos? Adorarás e só a Ele prestarás culto. E a Bíblia diz que daquele momento o diabo, arredou o pé, saiu correndo, bateu em retirada. Sabe por quê? Sabe o que é que Jesus estava dizendo para o diabo? Para a glória de Deus, ele estava dizendo assim, vem cá, capeta, quem tem que adorar aqui é você, não sou eu não. Você é que tem que se dobrar diante de mim. Você é que tem que se prostrar diante de mim. Porque eu sou Emanuel, Deus entre os homens. Eu é que devo ser adorado. E não eu te adorar. Jesus botou o diabo no lugar dele. E o diabo não aguenta, né, ser repreendido, ele caiu fora. Então, o escritor de Hebreus, ele está dizendo que Jesus foi provado em tudo, porém não pecou. Ele sabe quando você está sendo provado, ele sabe o que é dor quando você sente dor, ele sabe o que é tristeza quando você sente tristeza, ele provou tudo e todo tipo de sofrimento que o ser humano passa, irmão. Ele provou, sentiu na pele dele. Então, quando você está lá orando e você diz para ele, Senhor, está doendo, ele sabe o que é a dor. Porque ele provou a dor mais aguda que um ser humano poderia provar, que foi na cruz. Jesus provou o que nenhum outro ser humano provou até hoje, que foi a separação de Deus. Foi algo tão traumático que ele clamou, bradou em aramaico, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus provou o que nós nunca provamos. Mesmo Adão, depois que pecou, Deus não o abandonou. Adão estava lá escondido atrás da moita, né? Ele se escondeu de Deus, mas Deus foi até ele e o resgatou, né? Conforme está lá em Gênesis 3, verso 15. E o escritor termina dizendo assim, assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça
que nos ajuda no momento de necessidade. O que é que o escritor de Hebreus está nos ensinando aqui? Ele está falando que agora nós temos acesso direto ao trono de Deus, por meio do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, no passado, Deus, quando quis habitar no meio do povo, ele chamou Moisés e disse: faça uma tenda para eu habitar no meio do povo. Essa tenda vai ter 3 divisões, e a última será o Santo dos Santos. Ninguém entrará lá, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano. E tendo feito um sacrifício primeiro por ele, e entrará com o sangue de um animal para fazer sacrifício pelo povo. Lá tinha uma cortina muito densa que separava o santo do santíssimo. A mesma separação passou para o templo. Os homens não tinham acesso a Deus, não tinham essa liberdade de chegar diante do trono de Deus. Mas no dia em que Jesus morreu, Mateus disse que houve um grande terremoto. E aquela cortina que separava o santo dos santos foi rasgada de alto a baixo. Veja, não foi rasgada de baixo para cima, mas de alto a baixo. Deus pegou aquela cortina e rasgou. E quando aquela cortina foi rasgada, o acesso do homem a Deus, por meio de Jesus, por meio do seu sangue, agora estava franqueado, agora estava aberto. E o homem pode se chegar a Deus por meio do sangue e do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora nós temos livre acesso. Então, os reformadores, vendo tudo isso e muito mais, eles chegaram à conclusão que realmente só Jesus. Nenhum anjo, nenhum homem, nenhum outro mediador há entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Somente Jesus foi a reação da reforma contra a igreja secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam sua posição especial para mediar a graça através dos sacramentos. Jesus é, na realidade, o acesso a Deus e o perdão a Deus. A reforma defendeu que a mediação entre o homem e Deus, é feita somente por Jesus Cristo. Jesus é a figura central das Escrituras. Ele é a figura principal. Por isso que alguns teólogos até dizem que a Bíblia é um livro cristocêntrico, ou seja, Jesus é a principal figura, o principal personagem da Bíblia. O principal personagem da Bíblia não é o diabo, não é Moisés, não é Davi, é Jesus. Jesus é a razão da existência da própria Escritura. As Escrituras falam dele, as Escrituras ensinam sobre ele, as Escrituras revelam quem é ele, porque ele é a figura central. E os reformadores descobriram isso, e a igreja precisa resgatar isto. A igreja precisa resgatar Jesus como modelo para todas as coisas. Nós temos que ter Jesus como modelo de oração. Nós temos que ter Jesus como modelo de santificação. Nós temos que ter Jesus como modelo ético. Nós temos que ter Jesus para nós agora como modelo de como guardar o sábado. Sim, olhar para ele. Você quer saber como é que se deve guardar o sábado? Depois da vinda de Jesus, olhe para ele, veja o que ele fez, veja como ele agia no dia de sábado, veja onde ele estava dia de sábado, veja o que ele fazia dia de sábado, como ele guardava a lei de Deus. Ele é o exemplo. A reforma descobriu isso e trouxe Cristo como a pessoa central da reforma protestante. Se o temos, podemos ir direto ao Pai sem qualquer intermediário. Eu não preciso mais de nenhum intermediário para chegar a Deus. Eu não preciso mais. Nem homem, nem mulher, nem anjo, nem santo. Ninguém. Eu tendo Jesus, eu tenho livre acesso a Deus. Às vezes as pessoas ouvem isso
pensa que a gente está agredindo as pessoas. Nós estamos falando de uma verdade bíblica. Se o homem examinar as Escrituras, chegará a essa conclusão. Chegará a esse veredito. Oremos ao Pai, confessemos e pedimos perdão ao Pai através de Jesus. Hoje nós podemos chegar a Deus, nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos ter salvação em Deus, nós podemos ter perdão e acesso a Deus por meio de Jesus. Jesus não é um caminho que você, ao chegar no final, vai ter uma porta fechada. Não. Jesus é o caminho, e quando você chegar no final, tem uma porta aberta para todo aquele que crê. E a porta é Jesus. Amém, irmãos? Os santos, ainda que tenham sido cristãos piedosos, não têm poder de mediar a nossa fé entre nós e Deus. Só Jesus Cristo. Os líderes da igreja servem apenas para guiar os seus liderados para o caminho da salvação. Mas Cristo é a verdade e ninguém pode chegar ao Pai sem Ele. Sem Jesus você não chega a Deus. Sem Jesus você não tem acesso a Deus. E por último, hoje Jesus quer que você, exclusivamente pela fé, apropie-se da graça dele e receba o privilégio de ter acesso ao Pai diretamente pela mediação dele. Quando nós lemos uma frase sobre essa, nos vem à memória o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, quando Jesus ensinou a famosa, conhecida e maravilhosa oração do Pai Nosso. E lá no ensinamento dele sobre a oração, ele disse assim: olha, quando você for orar, não faça como os hipócritas, que saem nas esquinas das ruas e das praças e ficam gritando, orando para todo mundo ver. Mas, ao contrário, você pode ter um encontro todo especial com Deus lá no teu quarto. Quando você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com teu Pai. E teu Pai que te vê em secreto virá, te ouvirá. É o que diz o Senhor Jesus Cristo. E por que hoje nós temos esse acesso, essa liberdade, essa graça, essa bênção de ter todos os dias, na nossa humilde casa, lá no nosso quarto simples e pacato, todos nós temos acesso a Deus. Por quê? Porque só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida, só Jesus é o mediador, só Jesus é o Salvador, só Jesus é o libertador. Amém? Poderíamos falar aqui a noite inteira sobre o sola Cristo, né? Mas procuramos resumir de forma geral o que os livros sobre a reforma protestante falam. Que nós nos apeguemos, irmãos, a esses 5 solas, minhas irmãs, que nós não só escutemos a pregação, mas devemos procurar estudar, meditar, aprender e internalizar isso na nossa alma, para que esses 5 solas seja, vou dizer assim, um guia para a nossa vida e para a nossa fé. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e que nós possamos hoje, ainda hoje, ir ao trono da graça, por meio do sangue de Jesus, e nos banharmos no amor e na misericórdia de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair.
nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando aí amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer Glória a Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida, como a gente aprendeu hoje através da palavra de Deus e do pastor Rivaldo. Uma vez que Cristo morreu por nós, o caminho está aberto, agora nós temos contato com Deus. E em Hebreus 10:19 diz: portanto, meus irmãos, agora nós temos coragem para entrar nesse Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus, através do véu do seu corpo moído na cruz. Temos um grande sacerdote à casa de Deus. Então, tendo a gente escutado tudo que a gente escutou, aprendido sobre essa obra de Cristo, que é unicamente Ele, o acesso ao Pai, o que fazemos? Hebreus 10:22, agora aproximemo-nos com o coração sincero, com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Nós agora temos acessos a Deus. Nós não precisamos mais ir atrás de pessoas para mediar esse acesso. A gente não precisa ir atrás de homens ou de mulheres para revelar o que a gente precisa fazer da nossa vida ou para revelar algo da gente. Não existe mediadores entre nós e Cristo. Não sou eu que sou o mediador, não é a Igreja Adventista da Promessa que é o mediador, mas é Cristo, o dono da igreja, aquele que morreu no nosso lugar e nos conectou com Jesus. Tendo a gente tido esse grande acesso ao Pai, agora a Bíblia nos convida a termos contato com Deus.
Deus está nos chamando nessa noite, através da sua palavra, para a gente ter contato com Ele. Que nessa semana a gente possa ter uma vida de oração, em que através do contato com Deus, nós possamos nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Somos chamados a sermos estes, que uma vez alcançados pela glória, temos novamente contato com o Pai. E cada dia mais que você e eu vamos tendo contato com Deus, a gente passa a se tornar mais parecido com Deus. Porque quando a gente ora, não são os nossos defeitos que vão até Deus, mas são as qualidades de Deus que vêm até nós. Por isso que quando eu, Gustavo, oro, toda a minha impaciência, todo o meu orgulho, todos os meus pecados, a partir do momento que eu entro em contato com a natureza de Deus em oração, são substituídos pela paciência de Deus, são substituídos pela humildade de Cristo, são substituídos pela glória de Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? Ore. Tenha contato, esse contato garantido através da cruz de Cristo. E que através desse contato, eu e você, possamos ser essas pessoas, cada dia mais parecidas com Jesus, que são tratadas em oração, que são vivificadas em oração e que vão pelo mundo fazendo discípulos, fazendo pessoas cada dia mais parecidas com Cristo. Por isso, depois de aprendermos, depois desta palavra, não tem como termos outra atitude, se não orarmos, se não usufruirmos deste contato que foi dado por Jesus ao Pai. Então feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado pela oportunidade de escutarmos essa palavra. E hoje nós declaramos que o mediador entre nós e o Senhor é Jesus Cristo. Aquele que como homem sofreu tudo aquilo que nós merecíamos sofrer. E na cruz do Calvário, como diz a sua palavra em 2 Coríntios 5:21, aquele que não tinha pecado se fez pecado no nosso lugar, para que através da cruz hoje nós fôssemos feitos justiça de Deus. Através do seu sacrifício, hoje nós temos contato, hoje nós somos justos, hoje nós somos santos, hoje nós temos a oportunidade de não sermos mais escravos das nossas naturezas, escravos de quem nós somos, mas sermos transformados por Jesus. Hoje nós confessamos que o mediador não são homens ou mulheres. Hoje nós confessamos que temos acesso ao Senhor e queremos usufruir deste acesso que o Senhor nos concedeu. Ajude-nos para que nessa semana, ajude-nos para que nesses próximos dias, nós sejamos pessoas marcadas por oração. Que sejamos uma igreja que ora, uma igreja que usufrui deste contato, uma igreja que olha para Cristo e enxerga Deus, enxerga aquele que nos trouxe contato novamente com o Pai. Ajude-nos, trata-nos e levanta mais uma vez uma igreja apaixonada por Jesus. Ah, Deus, não é a tradição que nos prende, não é o vínculo de amizade que nos prende aqui na igreja, não é o vínculo por alguma pessoa que nos prende aqui na igreja, mas assim como no primeiro texto lido, o que nos deixa na igreja é porque não temos para outra pessoa a quem ir, não tem para onde irmos senão a Jesus. Por isso o que nos prende a Ti, Deus, não é vínculo de amizade, não é tempo de igreja, não é tradição, não são gostos pessoais, mas são as palavras da vida eterna, e é somente Jesus, é só Cristo que nos coloca junto ao Pai. Então a sua igreja aqui localizada em Tatuapé, ora a Ti e declara que estamos aqui por causa do seu sacrifício, porque não tem para onde irmos senão ao Senhor, não tem para nenhum lugar, não há nenhuma outra pessoa que a gente consegue pedir socorro, pedir conselho, sem antes ser o Senhor, porque Tu, e somente Tu, és o nosso mediador, e és aquele que nos uniu com Deus. Obrigado por isso, Jesus. Continua manifestando esse sacrifício, essa graça, essa glória nos nossos corações. Que a gente possa se apegar a esse trono da graça, a esse novo tempo que o Senhor inaugurou na cruz, em que o reino de Deus chegou nas nossas vidas.
muda os nossos corações, transforma as nossas vidas e que sejamos cada dia mais apegados ao Senhor, nos aproximando de Ti com o coração sincero, com fé e com a consciência lavada por causa de Cristo Jesus. E amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar aqui em oração e agora nós vamos orar pelos pedidos de oração que apareceu a nós virtualmente. Nós aqui temos 2 pedidos de oração para essa noite. É o pedido do Marcos Daniel, que pede oração por ele e por sua família, e o pedido do João Oliveira,